por mais um dia na presença do Senhor, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje para fazermos o culto racional ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de estar lendo só 2 versículos, que está lá em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 8. Amém? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Amém? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no despojavos. Agora nós vamos lá no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Vocês também possam prestar muita atenção nessa palavra, revesti-vos. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. É a vida, a palavra tem que nos confrontar, né? E essa palavra me confrontou. Na nossa vida cristã, nós temos sempre que estar despojando e revestindo, nos despojando e nos revestindo sempre, né? Assim, nós estamos ainda no início do ano, nós temos que ter aqueles comércios antigos, quem é mais antigo deve saber que os comércios fechavam para balanço. E às vezes nós precisamos fazer isso, fazer um balanço de nossas vidas, como nós estamos agindo com as pessoas, como nós estamos falando. Será que o nosso agir está agradando a Deus? Será que o nosso falar está agradando a Deus? Será que a nossa conduta, será que o nosso caminhar está certo? Então nós temos que nos despojar de algumas coisas e nos revestir de outras. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, nós precisamos tirar e acrescentar. Como se fosse uma roupa suja. Você tira aquela roupa suja, coloca no cesto e coloca uma roupa limpa. Amém? E eu posso usar uma frase que o senhor sempre usa, pastor? Aperta o cinto. Amém? Então, é o que preciso deixar de ser, o que preciso ser. Despojar para revestir. Amém? Então, nós vamos, para ter um equilíbrio, nós vamos ver 6 coisas que nós precisamos deixar de ser. E 6 coisas que nós precisamos ser. Amém? Então, o que precisamos deixar de ser? Primeiro, uma pessoa intolerante. Você conhece alguém intolerante? Às vezes nós somos intolerantes, não somos? Às vezes nós somos difíceis de lidar, às vezes nós somos difíceis de conviver. Às vezes é difícil alguém conviver com a gente, porque nós somos intolerantes. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal. Era um homem duro de coração, um homem de duro trato. Era difícil falar com aquele homem. Glória a Deus que ele tinha uma esposa sábia, Abigail, uma esposa que intercedeu por isso. Por isso é importante a intercessão. E Nabal, ele tinha filhos, era rico, tinha uma mulher bonita, mas ele era duro de coração, de duro trato. E às vezes tem pessoas assim, é tudo, quer puxar faca já, né? Falar assim. E de dureza, só fala com rispidez, com dureza, né? E onde ela chega, em vez de resolver os problemas, ela cria problemas. E o maior amadurecimento nosso é ser parecido com Cristo. Porque onde Cristo chegava, as pessoas desanimadas eram animadas. Onde Cristo chegava, as pessoas enfermas eram curadas. Onde Cristo chegava, ele resolvia os problemas. Então, que nós possamos deixar de ser intolerantes e sermos parecidos com Cristo. Amém? 2 coisas que nós temos que deixar de ser uma pessoa pessimista.
Você conhece alguém pessimista? Que você fala com ela, vai dar bom dia, ela fala, bom dia por quê? Quando terminar o dia, eu falo para você se o meu dia foi bom. A pessoa só pensa em tragédia, só pensa em coisas tristes. Você conhece alguém assim? O médico dá um diagnóstico, você mesmo se condena à morte. Quem dá a última palavra é Deus. É Ele que dá o seu diagnóstico. Amém? Às vezes, você liga para a pessoa só fala em Covid, Covid, Covid. Você fala meia hora com ela, você fica desanimado. De tanto que essa pessoa reclama. Uma pessoa pessimista. Então, o que a Bíblia fala, né? Jesus diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Nós temos exemplo dos 10 espias que foram espiar Israel, dos 12 espias, aliás. Eles foram, viram que a terra era boa, só que só dois. Os 10, eles foram pessimistas. Falaram, lá tem gigante. Nós, se comparando a ele, nós somos gafanhotos, ele vai nos destruir. Foram pessimistas. O que era bom ficou ruim, porque eles foram pessimistas. Nós temos que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Pode estar as coisas ruins. Falar, a gasolina está cara. Vai ficar mais cara. Tem gente que fala assim. Nossa, você viu? Morreu tantas pessoas. Vai morrer mais. Tem gente que é assim. Fala assim. Fala assim. Ah, mas eu estou com a dor aqui. Nossa, minha vizinha morreu disso, sabia? Então, tem gente que é pessimista. Então, assim, que nós deixamos de ser uma pessoa pessimista e vamos crer no Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos salvou. Ele morreu por nós naquela cruz. Então, por que sermos pessimistas? Vamos dar glória a Deus e tudo dar graças. Vamos louvar e agradecer o santo nome do Senhor. Então, deixe de ser uma pessoa pessimista. Terceira coisa que nós temos que deixar de ser uma pessoa rancorosa. Conhece alguém rancoroso? Que é quietinho, mas por dentro parece que tem um vulcão cuspindo fogo. Fala assim, a vez dele vai chegar. Tem pessoas que falam assim, fica guardando aquela mágoa. Deixa ela, a vez dela vai chegar. Né? Então, assim, fica quieto. Tem gente que parece que é um poço de amargura, chora constantemente dentro do seu coração mágoa, tristeza. Gente de mal com a vida, está sempre reclamando, resmungando, em vez de agradecer, em vez de exaltar o santo nome do Senhor, dar graça pelo que tem. Olha o que a Bíblia fala. Uma pessoa amargurada vive perturbada e contamina os outros. Está lá em Hebreus 12, 15, diz, nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe. Vos perturbe. Meio dela muitos sejam contaminados. A pessoa azeda o ambiente, a pessoa amargurada, ela azeda o ambiente. E ela fica mais amarga ainda porque as pessoas vão se afastando dela. Porque ninguém é obrigado a ficar aguentando, aceitando coisas. Né? Então, irmãos, perdoem. Já foi falado aqui no início do culto, perdoe. Né? Perdoar é uma atitude. Então, ore a Deus, busque a Deus, para que o Senhor possa te dar graça, força para você liberar esse perdão. Perdoe em nome de Jesus, né? Vamos apagar essas memórias amargas, esquecer o que passou, em nome de Jesus. Então, vamos deixar de ser uma pessoa rancorosa. Vamos perdoar. Se você foi... Nós não estamos blindados, nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam. Mas vamos perdoar em nome de Jesus. Vamos ter um coração perdoador. O perdão, ele lava a alma, ele te cura. A mágoa, ele te deixa doente, te endoece. Você toma um copo de veneno pensando que quem vai morrer é a outra pessoa, mas quem vai morrer é você.
Então, perdoe em nome de Jesus. Vamos deixar de ser uma pessoa rancorosa. Amém? Quarta coisa que nós temos que deixar de ser uma pessoa hipersensível. Você conhece alguém que você tem que falar pisando em ovos? Porque essa pessoa tudo fica magoada, mimimi. Irmãos, vamos ser cristãos maduros, buscar esse amadurecimento em Cristo, como já foi falado. Tem pessoas que é melindrosa, parece cristal. Você vai falar, a pessoa já se magoa. Sabe o que dizer que desequilibrou emocionalmente Saul? Foi uma música. Quando Davi voltou, que venceu os filisteus, todas as mulheres das cidades de Israel, eles cantavam assim: Saul feriu seus milhares, Davi feriu seus 10 milhares. E aquela música deixou Saul já com ciúmes, deixou Saul com raiva. Falou: olha só, ele está sendo honrado no meu lugar. Só falta o quê para ele? O reino? Então, tem gente que não admite que a outra pessoa seja honrada, fica com ciúmes. Dá honra a quem tem honra. Às vezes o mimimi fala: não vou mais para a igreja. Qualquer coisinha, não vou mais para a igreja, porque eu fui fazer as coisas e me criticaram. Quem disse que você fizer as coisas, você não vai ser criticado? Quem disse que quando você está buscando, santificando, consagrando, você não vai ter adversários? Quem disse isso? Então, irmãos, sejam maduros. Faça o que Deus colocou nas suas mãos, mas faça, em nome de Jesus, sofrendo, chorando, mas faça, porque você está fazendo para Deus, não é para o homem. Amém? Então, vamos deixar de ser uma pessoa hipersensível. Quinta coisa que nós temos que deixar de ser uma pessoa incrédula. A Bíblia fala várias vezes: não temas, não temas, não temas, não temas, porque você está temendo. Tem gente que fala: Deus não faz mais milagre, não é mais como antes. Eu não creio, eu não vou ser curado, eu não vou ser liberto. Irmãos, faça a sua parte, faça o possível, que Deus faz o impossível. Não estou falando, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, leia, escute, busque, para que venha essa fé no seu coração, em nome de Jesus. Não estou falando para você ficar dormindo até o meio-dia, que Deus vai te dar um emprego. Não é isso. Você tem que fazer a sua parte e crer que Deus vai fazer o impossível, em nome de Jesus. Então, não fique de braços cruzados. Crê. Tem pessoas que não crê mais no casamento, tem pessoa que não crê mais na família, tem pessoas que não crê mais em nada. Irmãos, vamos crer naquele que é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que fez o sacrifício, que não tinha pecado e morreu por nós. Vamos crer nisso. Dificuldade nós temos, sim. Quem não tem dificuldades, quem não passa por lutas, mas creia, somente crê, então somente creia em nome de Jesus. Amém? Então vamos parar de ser uma pessoa incrédula, buscar mais essa fé, que nossa fé seja renovada a cada dia em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Olha, que fala Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler a Bíblia, vamos buscar, vamos nos consagrar em nome de Jesus. A sexta e última coisa que nós temos que deixar de ser uma pessoa descomprometida com Deus e com sua igreja. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, vamos deixar de ser um crente oba-oba, um crente que não está buscando, levando a sério o evangelho. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está aí destruindo famílias, mas nós vamos prevalecer. Nós, como igreja, nós vamos estar buscando, em nome de Jesus, como já foi dito aqui,
já caiu em nome de Jesus. Mas que para isso nós possamos ser uma pessoa comprometida, né? Que nós possamos deixar de ser um crente fiscal. Sabe o que é um crente fiscal? Não, ele não cuida do irmão, ele cuida da vida do irmão. Então, assim, ele vê a trava que está no olho do irmão, mas não vê o cisco que está no seu olho. É fácil apontar, né? É fácil julgar. Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade, nós não procuramos saber o porquê e já estamos julgando. Então, assim, vamos parar de ser um crente fiscal. Vamos buscar mais de Deus, para que nós possamos fazer o querer, a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome. Vamos também deixar de ser, irmãos, um crente analfabeto, que ainda está no ABC, no ABCD. Né? Não estou falando do neófito, que está começando agora, não. Eu falo de crente que está há mais de 20 anos na igreja. Às vezes o irmão fala, vamos lá em Ruth, o irmão está lá perto de Apocalipse. Né? Para isso tem escola bíblica, vamos estudar. E nós temos que ter entendimento, conhecer, porque às vezes está falando a maior heresia e você está dando glória a Deus e batendo palmas. Então, para que nós não possamos ser enganados, nos alimentarmos de comida boa, comidas que vêm do alto, não de qualquer coisa. Nós possamos ter discernimento das coisas, das palavras, do que foi dito, do que está sendo falado. Por isso que temos que conhecer a Bíblia. Porque se alguém falar algo que não está aqui, falar, opa, isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. Não conheço essa Bíblia, não existe, não tem aqui. Então, irmãos, só para esclarecer, Ruth está antes de Samuel, tá? Amém. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, vamos vigiar também o que nós vemos na internet, o que os nossos filhos estão vendo na internet. Às vezes é fácil deixar a criança com o celular o dia inteiro, né? Porque está dando trabalho, mas vamos ter prudência nisso, vamos vigiar. Vamos ver o que os nossos filhos estão fazendo, os nossos netos. Sempre estar vigilante, olhando, intercedendo, buscando. Porque a internet está aí, é boa, é ótimo, maravilhoso, mas sabendo usar. Porque tem muita coisa também que não provém de Deus, que não edifica em nada. Então, que nós possamos estar sempre buscando ao Senhor, né? Sendo fiel ao nosso cônjuge, deixar de tratar nossos filhos com amargura, deixar de tratar os nossos pais com ingratidão. Então, que nós possamos ter compromisso com Deus e com a nossa igreja, em nome de Jesus. Aquilo que foi pedido para você fazer, se está no seu alcance, faça. Aquilo, vai ter a consagração? Se eu puder ir, eu vou em nome de Jesus. Vai ter culto? Se eu puder ir, vou em nome de Jesus. Então, que nós possamos ter esse compromisso com Deus e com a igreja. Amém? Glória a Deus. Agora nós já nos despojamos de tudo isso, nós já sabemos o que nós temos que deixar de ser. Agora nós vamos ver o que precisamos ser, nos revestir, no capítulo 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Vamos ver o que nós precisamos ser. Nós devemos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. É uma ordem. Apóstolo Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho na qual há de dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18 fala, então é um mandamento. Deus está mandando, enchei-vos do Espírito Santo. Eu escutei uma pregação que um diácono chegou para o pastor e falou assim, pastor, diácono tal precisa ser exortado, precisa ser disciplinado, porque ele está chegando embriagado em casa ele está se embriagando. Aí o pastor falou, realmente,
tem que ser disciplinado, tem que ser exortado. E você, irmão? Você está cheio do Espírito Santo? Ele falou, cheio, 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 eu não estou, né? Aí ele falou, então você está em pecado também, porque a Bíblia fala, sede cheios do Espírito Santo. Então, que nós possamos buscar isso, sermos cheios do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, a culpa não é de Deus. Se eu e você não estamos cheios do Espírito Santo, a culpa não é de Deus. Porque a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Você está cheio, cheio de coisas que não provêm de Deus, cheias de coisas que não edificam sua vida, cheias de entulho, e quer ser cheio do Espírito Santo. Então temos que despojar isso para nos revestirmos. Então, quando nós nos esvaziarmos dessas coisas, nós vamos nos encher, sermos cheios do Espírito Santo. E como nós sabemos que nós somos cheios do Espírito Santo? Quando há poder na sua vida, quando nós vivemos em santidade, quando há graça nas nossas palavras, quando há paixão pelos perdidos, né? Quando no nosso coração nós somos gratos, nós somos humildes, quando nós tratamos bem os nossos filhos, quando nós tratamos bem os nossos irmãos, quando nós tratamos bem os nossos pais, isso demonstra que nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos despojar de tudo que não provém de Deus, para que nós possamos ser revestidos do Espírito Santo. Glória a Deus. Segunda coisa que nós devemos ser, uma pessoa alegre. Amém? Nós somos alegres. Glória a Deus. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Novamente está mandando. Alegria é um fruto do Espírito. Então, que nós possamos ser alegres, né? Podemos ser diferentes. Você conhece algum crente triste, cabisbaixo, só vive de cara feia, não dá um sorriso? A alegria do Senhor é a nossa força. Somos alegres, nós somos felizes. Há momentos, confesso, que nem sempre nós estamos felizes, mas nós somos felizes. Às vezes nós não estamos felizes na hora da dor, na hora do luto, na hora do desemprego, na hora da enfermidade. Nós não estamos felizes, mas nós somos felizes, porque nós temos Jesus. O reino de Deus é alegria. Nossa alegria é Jesus. Nós temos Jesus, por isso nós somos alegres. Amém? Então, irmãos, temos que ser uma pessoa alegre. Jesus trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é alegria, a ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria vai ser o clima no céu. Glória a Deus, vamos nos alegrar. Quero ver vocês com sorriso. Pode estar passando por dificuldade, mas dê um sorriso. Se alegre no Senhor, porque Ele é a nossa alegria, em nome de Jesus. Terceira coisa que nós temos que ser, uma pessoa amorosa. Os discípulos de Jesus, de Cristo, eram conhecidos pelo amor. Eles não eram conhecidos porque era da Assembleia, porque era de pentecostal, porque era de tal placa de igreja. Porém, isso passa parte. Mas eles eram conhecidos pelo amor, né? Eles eram conhecidos. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. O apóstolo Paulo diz que o amor é vínculo da perfeição, né? Então, os dois maiores mandamentos da palavra de Deus estão ligados ao amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Você tem demonstrado amor dentro da sua casa? Sua esposa pode afirmar que você tem demonstrado esse amor? Seu marido pode falar isso? Seus filhos têm recebido o seu amor? Louvado seja o nome do Senhor. Seus pais são banhados pelo óleo do seu amor? Irmãos, dê valor aos seus pais.
Por mais que eu tenha feito pela minha mãe quando ela estava enferma, mas hoje eu me pego falando, eu poderia ter feito muito mais. Então faça enquanto você tem a oportunidade de fazer. Ame, perdoe, abrace, beije. Tem pai que nunca beijou um filho. Antigamente, por mais que amasse o filho, nunca beijou, chegou a abraçar o filho, beijar. Então, eu não sei como é a vida de cada um, não sei como que é em casa, no trabalho, mas ame, abrace seu filho, abrace seus pais, perdoe, dê amor, dê carinho, proteção, cuide, zele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que mostrar com atitudes, porque falar é fácil, né? Falar que ama é fácil, mas nós temos que mostrar com atitudes. Às vezes tem pai que tem condições de ajudar o filho está passando por necessidade e ele não ajuda financeiramente, se tem condições. Aí quando morre, deixa tudo aí, os filhos. Mas isso aí não é amor, isso aí está na lei, é lei. Então, se você tem condições de ajudar um filho, ajude, em nome de Jesus. Dê amor, demonstre. Amém? Quarta coisa que nós precisamos ser, uma pessoa generosa. O princípio de Deus para você receber é dar. Como os devemos dar? Dá e dá-se-voás, boa medida, recalcada e sacudida. A alma generosa prosperará. Amém? Quando entendemos que tudo é de Deus e que somos mordomos e que Deus é generoso, nós vamos ser generosos também com o que é de Deus. Você deve conhecer alguém que está precisando de uma ajuda, de uma oferta sua. Aí você deve falar assim, mas eu não tenho condições. Irmãos, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Amém? Nós possamos ser generosos. Podemos dar. É o desejo de dar, mas sem intenção nenhuma de receber em troca. Não é barganha, não é troca. Ter um coração generoso. Se você está sendo generoso, você está visitando as pessoas, está sendo amoroso, pessoas que estão aí no mundo se perdendo. Será que nós temos esse amor, essa generosidade de ir atrás dele? Pessoas que estão enfermas. Se você não pode ir, pelo menos ore. Interceda pela vida dessa pessoa. Que nós possamos ter esse coração generoso, em nome de Jesus. Desejo de dar, se receber. Se você tem a semente, então semeie. A palavra de Deus fala que se você tiver e não dá, você está pecando. Então, que nós possamos ser generosos, em nome de Jesus, em atitudes, em gestos, ao falar. Amém? Quinta coisa que nós devemos ser, uma pessoa pontual nos seus compromissos. Se você é responsável de chegar na escola na hora, você chega no trabalho na hora, se você chegar atrasado, você vai ser mandado embora. Se você chegar na escola atrasado, o portão está fechado e você não entra. Se você vai no aeroporto fazer uma viagem, você chega atrasado, o avião já foi embora e te deixou. Por que que na casa de Deus chega atrasado? Às vezes acontece imprevistos, estamos certos. Às vezes, louva a Deus pela vida de cada um aqui, às vezes vem direto do trabalho. Mas que isso não vire hábito. Tem que ter responsabilidade, compromisso. Ser pontual. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Também seja fiel e pontual na devolução do dízimo, das ofertas. Amém? Quando você... Será que Jesus pode dizer, bom está servo bom e fiel, servo fiel? Que nós possamos ter compromisso. Podemos ser firmes nas nossas palavras, nas nossas atitudes, sermos pessoas de caráter, em nome de Jesus. Sexta e última coisa que nós devemos ser, uma pessoa comprometida com a oração e com a palavra. Amém? Que nós possamos estar sempre buscando da palavra de Deus. Se você lê, irmão, 3 capítulos por dia, durante o ano você lê a Bíblia, em nome de Jesus. Às vezes nós perdemos tanto tempo, né,
na frente da televisão, assistindo uma coisa, e às vezes nós não queremos ficar nem 5 minutos lendo a palavra. Mas que nós possamos ter esse compromisso. Um crente dedicado à oração. Amém? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e o Senhor dava livramento. Quando Daniel orou no capítulo 6 e Deus fechou a boca dos leões. Daniel orou no capítulo 9 e Deus mandou um anjo voar para lhe trazer a notícia de que ele era muito amado no céu. A igreja primitiva orou e o Espírito foi derramado. Que assim seja, nós possamos buscar, orar, interceder, em nome de Jesus. Irmão, se você pode, venha para a igreja nos cultos de quarta-feira. Né? Temos pão quente do céu para você. Que se você não pode, se está enfermo, se tem alguma outra dificuldade, amém. Mas quem pode, venha. Venha se revestir. Venha se encher cada vez mais do Espírito Santo. Buscando, perseverando, orando em nome de Jesus. Você quer ter uma vida vitoriosa? Dedique seu coração para ler, para meditar, viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Seja um aluno nascido na escola dominical. Às vezes acontece imprevisto, está doente, ou tem algum outro compromisso, está trabalhando, mas se tem disponibilidade, venha. Venha para aprender mais do Senhor. Vamos evangelizar. Vamos, falar. Não só aqui entre 4 paredes, mas afora. Vamos fazer o ID do Senhor. Vamos ter o compromisso. Glória a Deus. Não enterre esse tesouro que é a palavra de Deus. Eu escutei o reverendo Hernandes Dias Lopes falar, quando ele era jovem, que ele estudava no seminário, ele foi uma vez pregar numa igreja, ele era muito novo ainda, e no final do culto, uma moça chegou para ele e falou assim, jovem, como que está a sua vida de oração? Aí ele ficou assim, e ele falou, eu oro. Ela falou, mas não é aquela oração só de ajoelhar, agradecer, e não. Quer saber como está a sua vida de oração. E ele falou que aquilo lá mexeu com ele. Daí, quando ele começou no seminário, tinha uma salinha de oração que tinha só um sofá. Aí ele começou a ir naquela sala. Ficou 5 minutos, depois 10 minutos, depois 15 minutos, depois 20 minutos. Quando ele viu, já estava orando há 1 hora. E os colegas dele viram aquilo. E teve um dia que um falou assim, posso entrar com você? Ele falou, pode, claro. Aí depois o outro, no outro dia, posso ir com vocês? Claro, pode. E eles formaram um grupo de oração. Então, o que eu quero dizer? Quando você começa a orar, buscar, você é incentivo para outras vidas, incentivo para outras pessoas. Né? Então, que nós possamos ter essa vida de oração para que nós possamos ser incentivo para outras pessoas. E para nos santificarmos também, porque sem santidade não veremos a Deus. Então, que nós possamos despojar de tudo isso que foi falado aqui, que nós possamos nos revestir de tudo isso que foi falado, que nós possamos tirar o entulho, que nós possamos tirar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, e que nós possamos nos revestir de tudo aquilo que é bom, agradável aos olhos de Deus. Amém? E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Jurandir. Deus abençoe a vida de cada um e as palmas louvem ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.